Eu não gosto daqui da palavra mecenato, como ela é usada hoje em dia, embora goste da palavra mecenato, como ela é etimologicamente, do ponto de vista da antiguidade. Ou seja, ser rico do talento dos outros. Obviamente, o momento foi escolhido para fazer este projeto, apoiar através dessa disponibilidade, mas foi com o interesse nosso de ficarmos mais ricos, no sentido de associados ao talento daquilo que é feito aqui. Verdadeiramente, eu diria, ficar mais rico do talento dos artistas e daquilo que nos trazem. Este projeto surgiu em pleno estado de confinamento, no primeiro confinamento em 2020, onde em boa hora, na plataforma Portugal Entra em Cena, nós vimos lançado o desafio que a Renova deixou nessa plataforma a coreógrafos e a compositores a criarem um bailado que tivesse como única regra, digamos assim, que se denominasse Renova. Portanto, eu como coreógrafo contactei o compositor Eduardo Aires de Abreu, aceitou e ficou muito entusiasmado e então lançámos este projeto que felizmente foi bem acolhido e está agora em plena fase de concretização. Naturalmente que os dois falámos e pela dimensão que a própria palavra renova, título ou expressão ou significado renova traz, foi quase como impossível ligarmos à nossa própria condição de artistas criadores, na medida em que nos tentamos sempre renovar. O Bailado Renova propõe-se acontecer em 100 cenas, que traduz esse mesmo ciclo que queremos proporcionar como fio condutor. Portanto, começa com a sombra. Depois passa para a vida. Passa pelo sonho. À máquina. Há também a morte. E, efetivamente, a luz. Podemos relacionar muito isto com a própria vivência comum de toda a sociedade, da natureza, quer aquela que seja a natureza viva ou a própria natureza imóvel e material, inorgânica, digamos assim. E na medida em que em tudo encontramos a sombra, em tudo encontramos a vida, nos nossos momentos de sonho, que não relacionamos com a vida real, mas com uma vida que está sempre presente, imanente, como o lado onírico da nossa existência. A máquina, que é aquela repetição, aquele cotidiano que diz muito aos artistas, da mesma forma que diz muito à fábrica, que todos os dias se repete para produzir o mesmo resultado ou até melhor ainda. No entanto, como a Renova em si, como marca, já tem uma vasta ligação e uma vasta procura de atrair para o seu campo ou também de se sentir atraída para o campo das artes, faz uma boa ligação entre estes espaços, que cria uma dimensão muito ampla naquilo que o público mais tarde irá assistir a este trabalho. Perceber que a Renova é muito mais do que uma fábrica de papel e como é que, num tempo em que é preciso tanto haver este diálogo
e este encontro de perspectivas, também esta aquisição de conhecimento de que outros têm e que nós não temos também, este entrosamento de ideias, é muito importante ver que a Renova tomou este passo para fazer algo inovador. Portanto, assumi a direção artística também com a Solange Mel, que tem em si a responsabilidade do desenho dos figurinos, que é um aspecto importantíssimo. Temos a Valentina Codinha, que protagoniza a cena do sonho e foi formada na Escola de Dança do Conservatório Nacional e também na Escola de Dança em Zurique, esteve em Antuérpia e está agora a trabalhar connosco. Também a Margarida Trigueiros, que foi formada na Escola de Dança em Zurique, já esteve nos Estados Unidos e também na Lituânia. Temos Carlota Rodrigues, formada pelo Conservatório Nacional, também esteve em Moscovo, na Escola do Bolshoi. Tem trabalhado connosco desde os últimos anos. Temos o Joshua Feist, formado pelo Conservatório Nacional, já com experiência profissional na Polónia e no Reino Unido. E o Pedro António Carvalho, formado pelo Conservatório Nacional, que desde há alguns anos também tem trabalhado com a dança em diálogos. Por fim, temos o acordeonista, que é o Fernando Brites. Para um bailarino é sempre um prazer ter música ao vivo. O convite que me foi feito de vir fazer a curadoria deste projeto foi um convite feito com a abertura e a bondade de alguém que está habituado a fazer estas coisas e, portanto, não foi um convite estanque. Eu chego a esta mesa e vejo-me entre pares, há um fluxo de informação e de decisões que é bastante transparente e até circular, e acho que todos temos aprendido bastante, eu a começar, destas três coisas que estão a ganhar forma e que chamamos um tríptico de videodança, que é algo extremamente híbrido, interessante, inesperado até. E, no fundo, eu vim como alguém que saberá aquilo que é um bailado e saberá olhar para partituras e perceber que isto é uma candidatura que interessa. Alguém que, vindo do mundo das artes de palco, e aqui tanto fazia ter um músico, um artista, alguém que sabe quais são os vários processos e trâmites pelos quais um espetáculo passa, desde a sua concepção absolutamente germinal até ao momento em que ele chega a um palco. E usámos muito o corpo como comunicação, usámo-lo na fotografia, usámo-lo em tudo aquilo que tentamos comunicar, porque a maior parte dos nossos produtos têm eu diria, um objetivo final, que é o bem-estar do corpo. E muito do corpo no sentido da sua fronteira exterior, que é a pele. Portanto, a pele para nós é uma coisa importante, a pele. E muita da nossa comunicação se baseia na pele e no talento das pessoas que sabem trabalhar a pele e apresentar-nos a pele de maneira muito interessante. Então, eu nasci em África, em São Tomé e Príncipe, e comecei a dançar na Guiné, onde vivi durante alguns anos. A dançar quer dizer a brincar nos terreiros com os tambores africanos. Sim, o Carlos Zinger convidou-me para participar neste desafio que a Renova apresentou em maio de 2020. Telefonou-me e disse-me: olha, Paulinha, queres participar nisto comigo? Porque está aqui o desafio e nós, por que não? Também me fez sentido aceitar, não só porque é com o Carlos Zinger, não é? Mas também porque todo o meu trabalho artístico vai muito no sentido daquilo que a Renova Art Commission procura, que é esta integração da dança com a música, a própria arquitetura, os espaços, o colorido da própria marca. Tudo isso para mim foi muito estimulante, mas também a oportunidade de poder experimentar
algo na direção daquilo que eu tenho o hábito e que gosto e que é de facto o meu interesse maior, que é esta fusão das diferentes áreas com os próprios espaços e as temáticas e os diferentes artistas, não é? Portanto, esta ideia de fusão, destes conceitos de fusão, que são de facto aquilo que me interessa mesmo a mim. Apesar de vir da dança, toda a vida trabalhei com tantos artistas de diferentes áreas, para além de que eu amo a dança, não é? Através do movimento tu consegues ligar tudo, não é? Porque para mim dança é vida, tudo o que está vivo está em movimento. Pois, porque o espaço funciona aqui como mais uma componente para o movimento e para a interação das artes e especialmente do movimento na arquitetura, não é? Na própria estrutura, e a fábrica é brutal para isso. A marca é inovadora e é colorida, ok? E eu quis ir buscar também essa inspiração para poder produzir e integrar o meu trabalho de acordo com essa característica. E pedi à Isabel fazermos figurinos com papel e criámos 4 personagens inspiradas também na natureza. Depois tenho o Daniel Rondulha, que trabalha a parte do videomapping. Depois tenho a Beatriz Mira, bailarina, e o Ângelo Neto, o Tiago Barreiros e o Rafael Pinto. São 2 novas aquisições. Pronto, acho que é isto. São a minha equipa. Eu tenho um particular fascínio desde criança, quando eu estive na Fundação Musical dos Amigos das Crianças. Havia uma senhora chamada Madame Ruth, que era uma senhora alemã, já de uma certa idade, que era a professora de ballet, desde os 4 anos, que sempre me fascinou o movimento corpo, a dança, e ao longo dos anos fui-me apercebendo das diferentes abordagens da dança, do movimento do corpo enquanto expressão artística. Portanto, nesse sentido, propus à Paula o meu quarteto de cordas, que é um quarteto sui generis, porque em vez de uma viola d'arco tem um contrabaixo, de experimentarmos coisas com o projeto que ela tem há anos, chamado Compota, em termos de movimento, de improvisação de movimento, etc. Da partitura, entre aspas, que não há a partitura na improvisação, o corpo enquanto partitura e o som enquanto partitura coreográfica. O nosso quarteto de cordas tem o Álvaro Rosso no contrabaixo, que é um uruguaio a viver em Portugal há algum tempo. Tem o Ulrich Mitzlaff, violoncelo, um alemão a viver em Portugal há muito tempo. Tem o David Magalhães Alves, violino, que é o jovem Benjamin da equipe, e eu, que sou o bisavô da equipe. Ou seja, muitas vezes os artistas, em relação ao mundo, têm um olhar que é um olhar profético, no sentido que é diferente e que às vezes está à frente daquilo o que a maioria dos cidadãos estão a ver. Pela sua criatividade, pelo seu talento, conseguem-nos trazer ideias, imagens em todas as áreas, que são proféticas em relação ao mundo e àquilo que se está a passar no mundo, nos humanos, na sociedade, no sentido de aprender sobre a sua visão das coisas e sobre a visão diferente de olhar para as coisas. Traz-nos imensa informação que pode ser por palavras, por imagens, pela visão do mundo. Portanto, há estes 2 aspectos na ligação da Renova com a arte e que eu acho que é extremamente proveitosa para os 2 lados.
Então, eu comecei a dançar muito pequenina, comecei com 3 anos, por impulso da minha mãe, e até agora continuei. Fiz o meu percurso todo nas Caldas da Rainha, de onde eu sou natural. Acabei o ensino superior em Lisboa, na Escola Superior de Dança, e a partir daí comecei a trabalhar logo com uma companhia, e a partir dessa companhia foram surgindo novos trabalhos, até ficar a trabalhar em projetos independentes, e até agora tem sido sempre assim. Sou o Nuno, sou compositor. Quando fui para Lisboa estudar Engenharia Eletrotécnica no Técnico, comecei a ganhar interesse pela composição e comecei a escrever e candidatei-me à Escola Superior de Música e fiz a licenciatura na Escola Superior de Música, e estou muito feliz por estar nesta parceria multidisciplinar, não é, com a dança, nestas encomendas da Renova, e por trabalhar com a Margarida. Falas tu ou falo eu? Podes falar. Então, eu conhecia este projeto a partir da plataforma do Portugal Entra em Cena, e pronto, e vi uma oportunidade para fazer algo com dança, que era uma coisa que eu queria muito já há muito tempo, e então liguei à Margarida e desafiei-a para tentarmos desenhar um projeto. O meu processo criativo foi sempre muito ligado à música, e desde o início pela imersão entre o bailarino e a música, não é? Isto são corpos que são colocados numa experiência. Não há mais nada, são corpos que são colocados ali numa experiência. E até onde é que isto vai? E é muito importante para mim que isso seja transmitido, que essa evolução seja transmitida, que não seja sempre fresca. Que é difícil. Isso é difícil, é difícil. Bem, a ideia musical para esta peça foi muito clara desde o início, a começar pela instrumentação, portanto seria uma peça para piano solo, mas ao mesmo tempo que não fosse música solo, e não é de todo música solo, isto é, nós temos um instrumento em palco, mas na verdade isto é música de câmara. Fizemos dos 5 bailarinos 5 músicos. O gesto do bailarino muda a música, porque eles, quando ligam o pedal, nós vemos o bailarino a carregar no botão e a música a alterar naquele momento. Portanto, não há aqui fake nenhuma, isto é música. Portanto, no fundo temos um concerto de música de câmara. A ignição criativa para isto nasce desta vontade de escrever uma peça onde os bailarinos estão diretamente ligados, sem qualquer poesia, à música, são músicos, ponto final. Para esta peça eu chamei um velho amigo, um pianista incrível e um grande compositor, o André Inclidei, que é uma referência para mim musical a todos os níveis. A Esther é muito maleável, é muito flexível, muito líquida. A Eliana, também tenho trabalhado com ela, e é uma bailarina também incrível. Ela tem também uma fisicalidade muito densa. O Walter viu dançar e fiz-lhe a proposta. O Gonçalo Reis também não o conhecia, ele apareceu pela audição, e o que é que eu gostei muito nele foi a capacidade de recriação. O Elson, trabalho com ele já desde 2013, é meu companheiro,
de vida e de trabalho. E temos criado muitas vezes juntos, temos várias peças em cocriação. A Teresa Alves da Silva é uma grande bailarina também, minha companheira de vida, amiga. Ela, sem dúvida, é assim o meu braço direito em estúdio. De ideias abstratas, que é feita com uma enorme beleza e com uma enorme eficácia. E nós podemos aprender muito com a beleza dessas imagens, com toda a beleza cênica que está por trás, plástica, mas também com a capacidade de transmitir ideias e de transmitir ideias abstratas de maneira aparentemente muito simples, mas extremamente complexa de chegar lá, e usando para isso aquilo que são as nossas telas, aquilo onde nós escrevemos as nossas mensagens, que é o corpo e a pele.